Olá! Seja bem-vindo novamente à Feira de Profissões da Moara. Eu sou a Brenda, responsável pela publicidade da consultoria, e o assunto de hoje é Direito. Por isso, a convidada foi a Vivian, para que ela fale aqui um pouco mais sobre sua experiência na área. Vem acompanhar com a gente. Galera, tudo bem? Espero que sim. Apesar do momento difícil que nós estamos vivendo, uma pandemia, precisamos ter bastante paciência, pensar que tudo isso vai passar, é só uma fase. Precisamos ter bastante empatia com o próximo e saber que, muito embora os abraços presenciais estejam suspensos, os beijos, os encontros com os amigos, tudo no modo virtual tá acontecendo e acontecendo muito bem, não é verdade? Eu tive o prazer de ser convidada pelas meninas do Projeto Moara para falar um pouco sobre a minha profissão. E elas criaram uma forma diferente, bastante inovadora e interessante de mandar conteúdo para vocês, né? Porque a gente sabe que a vida não pode parar, o mundo não pode parar, a gente precisa se reinventar, até mesmo numa situação ruim como essa que nós estamos passando, porque todo lado ruim tem um lado bom também por trás, né? Vamos lá? Antes de contar um pouquinho sobre a minha trajetória, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Vivian, eu tenho 25 anos, me formei em Direito em 2017 pela Universidade São Judas Tadeu, aqui em São Paulo, fica ali no bairro da Moca, mas atualmente tem outras unidades. E atualmente eu estou concluindo Direito de Família e Sucessões pela PUC aqui de São Paulo. Como todo estudante, no início do terceiro ano do ensino médio, já surgiu aquela dúvida do que fazer na faculdade. Alguns colegas meus já estavam prestando vestibular, alguns já sabiam o que queriam da vida, outros ainda não sabiam como eu. Mas enquanto isso eu tinha aquela dúvida, o que eu vou ser quando crescer? Hoje eu já tenho essa certeza. É certo que a gente cria uma expectativa da faculdade, a gente não sabe como vai ser, a gente tem muitos medos, é uma situação muito nova, é muito diferente da escola, os nossos amigos de longos anos, muitas vezes, como foi o meu caso, vão ficar ali, né? A gente vai acabar se encontrando alguns esporadicamente, alguns finais de semana, porque nem sempre o curso vai coincidir, a faculdade. Então, surge aquela dúvida, né? O que eu vou fazer? Será que eu vou me arrepender? Será que não? Será que é isso que eu quero? Mas também lembrando que, assim, muito embora às vezes a gente faça uma escolha, nenhuma escolha na vida é irreversível. Então, né, se eu tivesse escolhido algum curso que porventura não fosse aquilo que eu me identificasse, que eu gostasse, daria tempo de mudar, né? Então, assim, essa insegurança que a gente sente é normal, essa dúvida é normal e a gente tem que respeitar esse processo dentro da gente, né? Eu sei que a gente, às vezes, quer, eu quero escolher logo qual vai ser o curso, porque eu já tô no terceiro ano, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei, né? Muitas vezes a gente se vê naquela situação e quer resolver o quanto antes. Então, eu, como qualquer outro jovem, me via naquele impasse. Dentro de mim, eu tinha algumas opções. Então, desde pequena, acho que com mais ou menos 9, 10 anos, eu comecei a fazer balé e jazz. Eu fiz balé no Teatro Municipal, depois eu fiz em algumas escolas privadas. Então, dentro de mim, eu sempre achei que o meu sonho era ser bailarina. Era ser professora de dança, era passar a vida inteira dançando, né? E dentro de mim também, eu tinha um carinho muito grande por jornalismo, porque eu gostava da parte de comunicação, eu sempre gostei bastante da parte de esportes também. Então, eu via bastante noticiário em relação a isso. Então, eu achei que seria uma escolha boa de se fazer. Mas aí, quando chegou na hora de escolher mesmo, eu fiquei pensando, e agora? É a dança? É o jornalismo? Mas dentro de mim, eu ainda tinha uma terceira opção, que era o direito. Eu falava que eu queria ser juíza, que eu queria ser advogada, falava pra minha mãe, mas aí ficava naquela, né? Tem que ler bastante, tem que estudar bastante, tem que se dedicar. Será que é isso que eu quero pra minha vida? Porque, querendo ou não, quando a gente escolhe um curso, não só um curso em que tem que ler bastante, mas a gente tem que abdicar de algumas coisas, né? Que é o normal. Escolhas exigem perdas, como diz a minha mãe, e hoje isso faz muito sentido pra mim. Então, refletindo nas opções que eu tinha, que era ser bailarina, que eu poderia fazer uma faculdade ou não, eu poderia só fazer os 8 anos mesmo de dança, ser jornalista ou ser advogada, juíza, promotora, enfim, alguma das muitas opções que a nossa profissão, que o nosso curso tem, na verdade, eu acabei optando por direito. Então, no segundo semestre do ensino médio, eu prestei uma faculdade particular, sem me preparar, eu simplesmente fui e prestei a faculdade, mas
não deu certo, né? Porque a gente tem que se preparar, né? Às vezes a faculdade tem um número mais enxugado de vagas, então eu não passei. Aí eu terminei a escola e eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Isso já era janeiro. Então eu resolvi prestar o vestibular de Direito. Eu prestei o vestibular num dia e passei e comecei no outro. Foi tudo muito repentino, foi tudo muito novo, muito diferente. Mas eu sei que sou um pouco clichê, mas naquele momento ali no início, eu já tinha certeza que eu tinha sido escolhida para ser uma advogada ou para atuar no ramo ali do direito, né? Então, ao longo do curso, que é um curso que tem 5 anos de duração, e pra mim esses 5 anos passaram voando, foi muito rápido. Alguns colegas meus falam que demorou, outros dizem que foi um processo mais rápido, mas assim, pra mim passou voando. Eu pude aproveitar muito bem a faculdade, foi um curso muito proveitoso, foi muito bom, assim, eu tive muitos professores maravilhosos, até mesmo a escolha da faculdade, né? Eu não tive muita opção ali na hora da faculdade porque estava em cima da hora, mas quando eu escolhi a São Judas, eu sabia que ali eu teria professores que me auxiliariam tanto na faculdade, quanto durante a OAB, quanto depois. E mesmo sendo um curso que me exigia bastante, numa faculdade com um nível bem acima ali, deu tudo certo, né? Então, assim, no começo da faculdade, nós tínhamos as matérias um pouco mais, ali, não tão específicas no direito, né? Então, a gente tinha aula de economia, filosofia, que para alguns, pra mim, particularmente, não era uma coisa tão boa, né? Eu já queria ter ali a matéria do direito em si, eu já queria ver direito civil, direito tributário, tudo aquilo que a gente espera ali do direito, né? Então eu já tinha conhecimento de algumas matérias e eu queria mesmo ver a parte do direito. Mas é lógico que a gente precisa dessas matérias, até mesmo para ter uma base, são matérias introdutórias e que depois a gente vê que complementam muito nas outras matérias, então depois a gente consegue entender a importância que elas têm, ainda que no começo seja uma coisa difícil, né? Então ali eu passei muito bem por esse começo, sabia que era um curso que eu tinha que me dedicar bastante e assim, eu estudei bastante, foram muitas horas de estudo, muitas horas de dedicação, muitas horas fazendo questões, vendo vídeos, lendo doutrinas, lendo artigos, até decorando, como a gente fala assim, né? Então, tive que abrir mão de alguns hábitos que a gente tem que abrir, é normal, né? Então, se ali no final de semana a gente estava viajando, ou às vezes vendo televisão, fazendo nada, seriam substituídos por estudo e mais estudo, até mesmo, como eu falei, considerando que a faculdade que eu escolhi, não só o curso, mas a faculdade me exigia bastante e eu queria responder à altura disso. Então, eu acabei, né, seguindo e deu tudo certo. No terceiro ano, alguns colegas meus, antes de, ali no primeiro, segundo ano mais ou menos da faculdade, já optaram por começar o estágio. Eu acabei deixando mais para o meio do curso, então eu comecei o estágio no terceiro ano da faculdade. Eu senti um pouco de dificuldade, porque uma coisa é a gente ter uma matéria teórica, né, e assim, ver ali na teoria, outra coisa totalmente diferente, ainda mais no direito, é a prática. Muitas das coisas que a gente faz na prática, a gente não aprende na faculdade e não aprende como fazer. Então, foi uma coisa bem diferente para mim ali. Na vivência ali, é diferente do que a gente tem na faculdade, muitas das coisas, qual é o procedimento que tem que fazer, como fazer uma peça, qual é a melhor forma de se expressar, até mesmo o contato ali com funcionários públicos, com o próprio juiz, com assistentes, escreventes, que para um estudante ali no segundo, terceiro ano da faculdade é complicado, mas assim, acho que se eu tivesse que mudar alguma parte na minha trajetória ali da faculdade, talvez optasse por começar o estágio um pouco mais cedo, mas acredito que isso não tenha me prejudicado de nenhuma forma. Tanto que o lugar que eu fiz o meu estágio, que o meu primeiro estágio no meados ali do terceiro ano, é o lugar que atualmente eu trabalho. Então, onde tem profissionais que são pacientes, comprometidos, que não tenham a preguiça de explicar, né? Porque para nós, ali, estudantes, estagiários, é tudo novo, a gente não sabe fazer muitas coisas. Então, a gente precisa de alguém que queira explicar, que queira passar o conteúdo ali, passar o conhecimento, para que futuramente a gente passe para outras pessoas também, né? Então, assim, a questão do estágio me ajudou bastante, né? E na faculdade em si também, eu precisei de auxílio de alguns colegas de outros anos,
para uma matéria, eventualmente, uma doutrina ou outra, porque os livros de direito são livros caros e muitas vezes a gente tem que saber um posicionamento de um posicionamento do outro. Então, assim, ainda bem que durante a minha trajetória profissional ali eu pude ter o auxílio de muitas pessoas, muitos professores, né? Alunos de outros anos me davam bastante dicas, falavam pra mim, olha, não fica com dúvida, tira dúvida em sala de aula. Até aquela frase clichê, que a sua dúvida pode ser a dúvida do outro, né? Então eu sempre tive isso na minha cabeça e até não só na faculdade, mas também no meu trabalho. Quando era estágio eu sempre perguntava bastante. A Vanessa sofreu comigo, mas aprendi bastante e devo muito a ela. Passada essa fase inicial ali que... na faculdade a gente tinha aquelas matérias sobremaneira um pouco chatas para algumas pessoas, chegou a termo da OAB, a prova da OAB, o que foi um momento de bastante medo, bastante insegurança, bastante angústia, mas assim, é uma fase em que você percebe que se você se dedicou ali na faculdade, se você estudou, assistiu às aulas, fez exercício, você vai ver que aquilo fica um pouco mais leve. Não fica fácil, porque fácil não é não, mas fica um pouco mais leve sim. Então eu posso dizer assim com bastante firmeza que como eu me dediquei bastante ali durante a faculdade, eu não tive tanta dificuldade, mas isso não tornou mais fácil essa fase da OAB. E até fazer um apontamento que muitas vezes alguns estudantes acham que eu vou fazer aquela faculdade, né, aquela com renome, mais top, como a gente fala, e talvez possam pensar que aquilo significa que a OAB vai ser mais fácil ou que a carreira profissional vai ser mais fácil. Ajuda, com certeza ajuda, mas não significa também que a dedicação não seja suficiente, porque o direito ali precisa de muita dedicação do aluno, então não é só a faculdade, né? O aluno precisa se dedicar, ele precisa aprender ali, precisa tirar as dúvidas quando tiver, fazer exercício, porque quando chegar naquela fase ali da OAB, fica um pouco mais fácil, né? Então é isso. E aí, passada essa fase que eu fiz a prova da OAB durante o segundo semestre da faculdade, o nono semestre que eu prestei. Então, naquele primeiro semestre ali do último ano, eu já tinha passado nas duas fases da OAB e surge aquela certa preguiça de ir pra faculdade, porque a gente pensa, nossa, já passei na OAB, né? Mas não significa nada, porque precisa do diploma. Até para se inscrever na OAB precisa do diploma. Então, eu terminei a faculdade de uma forma bem tranquila, bem leve, porque querendo ou não, isso ajuda, né, um pouco, você já ter passado na OAB, que é uma fase muito difícil para muitos estudantes, porque é muita pressão psicológica, é muito bom. E aí, terminando a faculdade, eu colei grau, e aí eu já tava naquele escritório que eu comecei o meu estágio, e aí eles me promoveram a assistente, depois a advogada, quando a OAB chegou, e é lá que eu atuo até hoje. Como eu disse, eu atuo na parte de direito civil, então lá no escritório que eu trabalho a gente é voltado mais para a parte do meu setor, né, na verdade minha equipe, mais para a parte de direito condominial e também algumas questões de direito de família, que tá ligada na minha área de pós-graduação. Então, o meu dia a dia, basicamente, é a elaboração de algumas peças processuais, eu acompanho audiências, eu elaboro relatórios, nós fazemos reuniões com clientes, atualmente reuniões virtuais, audiências virtuais, mas basicamente é isso, elaboração de peças processuais, então a gente tem que estudar bastante, tem que consultar a doutrina, tem que estudar a lei, ver as jurisprudências, que são as decisões dos tribunais. Então, basicamente, esse é o meu dia a dia. Essa rotina de audiências, a parte de fórum, eu gosto bastante, eu me identifico bastante com essa parte. Mas como eu falei, nossa área é uma área muito abrangente. Então, o profissional que faz direito, ele sabe que ele tem diversas possibilidades, infinitas possibilidades. Então, ele pode focar numa carreira pública, prestar um concurso para delegado, para promotor, ou para magistratura, ou algum outro que exija a faculdade de direito. Ele pode também atuar em um escritório, como é o meu caso, sendo que nos escritórios geralmente tem a questão da carreira, né? Dependendo do tempo de formação, você começa como advogado júnior, depois é pleno, sênior, master, então vai construindo a carreira através das etapas e dos anos de formado. Alguns escritórios trabalham dessa forma. E também tem a questão de profissionais que atuam em empresas, né?
Então, fazem parte da parte jurídica, do setor jurídico da empresa, analisam contratos, tratam com os funcionários ali, alguns casos estão diretamente ligados na questão de RH. Então, assim, é um curso bastante abrangente que o profissional pode atuar de diversas formas. Então, às vezes, está atuando ali no escritório. Ah, não quero mais trabalhar em escritório, vou talvez tentar um concurso público ou vou migrar para uma empresa. Então, assim, como eu tenho quase 3 anos de formada, eu ainda estou no escritório e eu não sei se eu pretendo mudar ou não. Eu gosto da parte que eu atuo, eu gosto do escritório. Pode ser que futuramente eu queira prestar um concurso ou eu queira ir para uma empresa, mas atualmente no escritório que eu me encontrei, eu gosto muito ali da minha rotina, apesar de um advogado também não ter uma rotina todos os dias iguais, então não todo dia eu chego no escritório e tem que elaborar peça e tem que ir no fórum. Então o advogado ali, às vezes surge um problema, tem que fazer uma reunião, então a gente acaba podendo, pelo menos no escritório em que eu trabalho, diversificar um pouco ali no dia a dia. Então é isso que eu queria passar para vocês. Eu sei que é uma fase difícil, em que as dúvidas reinam na nossa cabeça, que fica aquela insegurança toda, mas eu acho que tem que escolher com calma, né? Pesquisar o curso certinho, que você se identifica, conversar com profissionais que já atuam na área também, né? Então, apesar de atuar há pouco tempo, eu me identifico bastante, eu gosto bastante, aprendo cada dia mais, né, no curso, na minha profissão, e eu espero ter ajudado todos vocês. Obrigada pela atenção e boa sorte! A Moara Consultoria espera que você tenha gostado desse vídeo e também que tenha se interessado pela temática dele. É isso, continue acompanhando a Feira de Profissões da Moara porque vem muito mais assunto e temática importante por aí. E é isso, muito obrigada, até a próxima!